Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes e internautas, nós estamos na terça-feira, dia 20 de fevereiro, terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Esse tempo que começamos na quarta-feira de cinzas e que vai até a quinta-feira santa. Esse tempo que tem como pilares a oração, a penitência e a caridade. Já disse para você, mas nunca é demais repetir, que durante esse tempo da Quaresma, a Igreja vai nos trazer textos que vão nos incentivar, que vão nos ajudar a refletir e a aprofundar na nossa vivência desses três pilares: oração, penitência e caridade. Se você acompanhou a missa para as famílias no dia de ontem, segunda-feira, você deve estar lembrado ou lembrada que ontem a Igreja nos trouxe um texto que falava sobre a caridade. E nós então entramos nesse assunto, explicamos para você qual é a caridade que agrada a Deus. O Evangelho de hoje, partindo para um outro pilar da Quaresma, o pilar da oração, vai nos convidar a refletir sobre o Pai Nosso. E isso porque nós sabemos, e talvez você já tenha ouvido alguém dizer isso, a oração mais perfeita que existe, a oração mais forte que existe, a oração mais profunda que existe, é a oração do Pai Nosso. Nenhuma oração, ainda que tenha sido escrita por um santo, ela é tão forte, tão profunda, tão perfeita como o Pai Nosso. E você deve estar perguntando, mas padre, por que a oração do Pai Nosso, ela é tão perfeita? Primeiramente, porque ela foi ensinada por ninguém menos do que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se nós que somos cristãos acreditamos que Jesus Cristo, o Filho enviado do Pai, é a segunda pessoa da Trindade, é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo, então nós temos que acreditar que foi o próprio Deus que nos ensinou a fazer essa oração. E aí você começa a pensar, se a oração é um diálogo com Deus, então Deus, nesse texto de hoje, quis nos ensinar qual a melhor forma de dialogar com Ele. Como fazer para que o nosso diálogo com Deus seja completo, seja perfeito, seja profundo, seja total. Esse é o primeiro motivo pelo qual o Pai Nosso supera todas as orações. Porque as outras orações foram ensinadas por homens. O Pai Nosso foi ensinado pelo próprio Jesus. Aí você diz assim, padre, mas o Pai Nosso é mais forte até do que a Ave Maria? Sim. A Ave Maria foi criada pela Igreja. Não foi Jesus Cristo que criou a Ave Maria. A Ave Maria é o resultado de diversas frases da Bíblia que foram sendo retiradas, recortadas e foram colocadas em sequência, e aí surgiu essa oração. Mas o Pai Nosso não, foi o próprio Jesus que ensinou aos seus discípulos. E olha o que Jesus disse. Jesus disse assim: quando quiseres orar, dizei assim. Então é Jesus dizendo para os discípulos e hoje dizendo para nós: eu vou ensinar para você como deve ser a sua oração, como deve ser o seu diálogo com Deus, como deve ser a sua comunicação com o Senhor. Isso faz do Pai Nosso uma oração que tem a preferência, a predileção, a proeminência sobre todas as outras orações que existem. Mas o Pai Nosso em si, ainda que não tivesse sido ensinado por Jesus, ainda que fosse um anjo, ou ainda que fosse um santo que tivesse ensinado a oração do Pai Nosso para a gente, o Pai Nosso ainda assim seria uma oração
a oração mais completa de todas. Por quê? Porque o Pai Nosso traz dentro de si 7 pedidos. E aqui você já começa a perceber a simbologia do Pai Nosso. Não sei se você sabe, mas na Bíblia o número 7 representa totalidade, representa perfeição. É por isso que os dons do Espírito Santo são 7. Porque os dons do Espírito Santo representam a perfeição daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Então 7 é um número que tem uma simbologia muito forte, é um número perfeito. E dentro do Pai Nosso existem 7 pedidos. E esses 7 pedidos encerram os diversos tipos de orações que existem. Não sei se você já sabia, não sei se você já aprendeu isso, ou se você vai lembrar, talvez, na sua catequese, quais são os tipos de oração que existem. O primeiro tipo de oração que existe é a oração de louvor. Como o próprio nome diz, é uma oração onde nós nos comunicamos com Deus para louvá-lo. Na oração de louvor, você não pede nada para você. Você apenas exalta a Deus, exalta o nome de Deus, exalta Jesus Cristo. Então, é a oração onde nós dizemos: eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te bendigo, Senhor. Essa oração de louvor, que é uma oração muito importante na nossa vida, é um tipo de oração. E o Pai Nosso traz, aliás, o Pai Nosso começa com uma oração de louvor. Ô padre, mas como assim? Vou te mostrar. Olha como que o Pai Nosso começa. Pai Nosso que estais no céu, isso não é um pedido, isso é um vocativo, é a gente falando o nome de Deus, nos dirigindo a Ele. O pedido começa aqui, ó: santificado seja o teu nome. Esse santificado seja o teu nome é uma oração de louvor. Porque quando você diz: Pai, eu desejo que o teu nome seja santificado, você está dizendo: Pai, eu desejo que o teu nome seja glorificado, eu desejo que o teu nome seja colocado acima de todo nome, eu desejo que o Senhor seja exaltado. Está percebendo? O Pai Nosso traz dentro de si uma oração de louvor. E essa oração de louvor, ela também se estende a outros 2 pedidos. Olha esse pedido do Pai Nosso. O segundo: seja feita a tua vontade. Essa é uma expressão de louvor, de alguém que diz assim: Pai, eu confio tanto no Senhor que eu não quero que na minha vida seja feita a minha vontade. Eu não quero que na minha vida se cumpram os meus planos. Eu não quero que na minha vida aconteça do meu jeito. Eu quero que seja do seu jeito, que sejam os teus planos, que seja a tua vontade. É uma expressão de louvor de alguém que reconhece o poder, a onisciência de Deus. E também o terceiro pedido pode ser encaixado dentro dessa oração de louvor. Olha o terceiro pedido do Pai Nosso: seja feita. O terceiro pedido é: seja feita a tua vontade, e o segundo pedido é: venha a nós o vosso reino, que é uma expressão de louvor. Então veja, existem 3 pedidos no Pai Nosso que estão inseridos dentro de uma categoria de oração chamada oração de louvor. Santificado seja o vosso nome, expressão de louvor. Venha a nós o vosso reino, expressão de louvor. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é também uma expressão de louvor. Então, o Pai Nosso se torna a oração mais completa, porque ele vem nos mostrar que, antes de tudo, nós devemos louvar a Deus. E aí fica uma dica para você.
Você que sempre quando vai fazer oração, você que sempre quando vai falar com Deus, já começa pedindo coisas para você, já começa de uma maneira até um pouco egoísta, de uma maneira muito individualista, muito voltada para si mesmo. O Pai Nosso vem nos ensinar para que a sua oração seja redonda, para que a sua oração passe perto de uma oração que agrada a Deus. Então comece louvando o Senhor. Comece fazendo uma oração de louvor. Santificado seja o teu nome, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo. Seja feita a tua vontade, não a minha. Venha a nós o teu reino, que o teu reino possa se instaurar no nosso meio. Tudo isso são expressões de louvor. Então, os 3 primeiros pedidos do Pai Nosso são integrantes da oração de louvor. E os outros pedidos? Ficam 4, né, Dona Maria? Nós sabemos que 7 menos 3 é 4. Então, olha só. O Pai Nosso são 7 pedidos, 3 pedidos em relação a Deus e 4 pedidos em relação a nós. Olha qual é o 4º pedido. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que pedido é esse? Que tipo de oração é essa? É uma oração de súplica. Quando é que nós devemos fazer uma oração de súplica? Quando nós estamos querendo alguma coisa para nós mesmos ou para alguém próximo a nós. Se você vai fazer um pedido para você, um pedido para o seu filho, um pedido para um parente, um pedido para um amigo, esse é um pedido de súplica. É um tipo de oração que faz parte da classificação das orações que existem. O próximo pedido, o 5º pedido, perdoa as nossas ofensas. Que tipo de oração é esse? É uma oração de perdão. Então, quando você vai falar com Deus e vai pedir a Deus que perdoe os seus pecados, perdoe as suas ofensas, perdoe as suas faltas, você está fazendo uma oração de perdão, que é também uma oração muito importante. E você percebe, por exemplo, na missa. Na missa, a gente já começa com a oração de perdão. O ato penitencial é uma oração de perdão. Então a gente já começa na missa pedindo a Deus perdão. Depois a gente passa na missa pelo hino de louvor, a gente faz uma oração de louvor. É como se a missa fosse uma extensão do Pai Nosso. Também na missa nós fazemos essas orações. Na missa a gente faz súplicas por nós, a gente faz súplicas pelos nossos parentes, então fazemos uma oração de súplica, fazemos uma oração de louvor, fazemos oração de perdão. Vamos ver qual é o próximo pedido do Pai Nosso e qual é a próxima oração que esse pedido traduz. O 6º pedido é: não nos deixes cair em tentação. É uma oração de livramento. Essa oração, ela não é tão comum entre os católicos. Os evangélicos, eles fazem muito mais orações nesse sentido e até utilizam muito mais essa expressão, mas graças a Deus que muitos católicos têm despertado para esse sentido, de fazer orações de livramento. O que é uma oração de livramento? É quando você vai pedir a Deus que livre você ou alguém de alguma situação de perigo. É quando seu filho vai viajar e você vai pedir a Deus que livre seu filho do acidente. É quando alguém da sua família vai fazer uma cirurgia e você vai pedir a Jesus que livre essa pessoa de algum imprevisto, de alguma alteração que possa acontecer na cirurgia. É uma oração de livramento. O Pai Nosso traz um pedido de livramento. Olha o que o Pai Nosso diz: não nos deixe cair em tentação. Então, o Pai Nosso também tem esse pedido. Que Deus nos livre da tentação, que Deus nos livre do pecado e nos livre também da condenação eterna. E olha qual é o último pedido do Pai Nosso: livra-nos do mal. Livrai-nos do mal. O que é esse pedido
é uma oração de libertação. O que é uma oração de libertação, padre? É quando nós vamos pedir a Deus que nos liberte do mal. E o mal pode ser físico, uma doença, pode ser espiritual, como por exemplo o pedido para que Deus te liberte da ação dos demônios. É uma oração de libertação. Sabe quando na missa o padre fala assim: Senhor, nós te pedimos, liberta os teus filhos de toda maldição, liberta os teus filhos de toda contaminação espiritual. Isso é uma oração de libertação. E aí você começa a perceber que a perfeição do Pai Nosso passa pelo conteúdo da oração. Não é só porque foi feita e foi ensinada por Jesus, mas porque dentro do Pai Nosso existem todas as orações. Veja, no Pai Nosso existe a oração de louvor, no Pai Nosso existe a oração de súplica, no Pai Nosso existe a oração de perdão, no Pai Nosso existe a oração de livramento, existe a oração de libertação. Então veja, o Pai Nosso é uma oração perfeita porque ele encerra todos os pedidos que nós poderíamos fazer, de uma maneira objetiva, de uma maneira simples, de uma maneira concreta, direta. O Pai Nosso fala tudo. Enquanto nós às vezes temos que fazer uma oração só para pedir perdão, outra oração só para louvar, outra oração só para suplicar, o Pai Nosso já faz tudo de uma vez. Está entendendo por que o Pai Nosso é a principal oração, é a oração mais forte, é a oração mais perfeita? Está entendendo agora por que toda missa tem o Pai Nosso dentro dela? Está entendendo agora porque sempre quando a gente vai começar o terço, a gente reza o Pai Nosso? E você está entendendo agora o porquê que a oração do Santo Terço e também a oração do Rosário tem uma força extraordinária? É porque essas orações, elas têm como base o Pai Nosso, que é de todas as orações que existem a mais forte, a mais profunda, a mais intensa, a oração que mais agrada a Deus e que mais pode nos trazer as bênçãos. Que durante esse tempo da Quaresma, meu irmão, você não tenha medo de fazer orações. Orações de louvor, orações de súplica, orações de perdão. Que você não fique intimidado, envergonhado de fazer orações pedindo livramento, pedindo libertação. Todas essas orações são importantes. Todas essas orações fazem parte daquilo que nós cristãos e católicos podemos fazer, devemos fazer. Mas que você não se esqueça, o Pai Nosso resume todas elas. E quando você não tiver tempo, quando você não tiver disposição, quando você não tiver talvez coragem de fazer outras orações, faça pelo menos a oração do Pai Nosso. Ela resume de uma só vez tudo aquilo que você poderia e gostaria de pedir.